Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 388. A Gênesis capítulo 17, o tema de hoje é segundo advento do Cristo. Então Kardec continua na questão 43, dizendo assim: disse então Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a vida, a perderá. E aquele que perder a vida por amor de mim, a encontrará de novo. De que serviria a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou por que preço poderá o homem comprar sua alma depois de a ter perdido? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Digo-vos em verdade que alguns daqueles que aqui se encontram não sofrerão a morte, sem que tenham visto vir o Filho do Homem no seu reino. Essa é uma passagem de São Mateus. E nós vamos dar uma sequência. Poderíamos, assim, falar alguma coisa, mas nós vamos dar uma sequência porque Allan Kardec ele nos esclarece logo mais adiante que os evangelistas, os 4 evangelistas, vamos assim dizer, eles entram numa controvérsia com relação a essa passagem. Porque se nós pararmos para analisar, observando, essa é de São Mateus e a próxima é de São Marcos. São Marcos já diz assim: então, levantando-se do meio da assembleia, o sumo sacerdote interrogou a Jesus desta forma: nada respondes ao que este depõe contra ti? Mas Jesus se conservava em silêncio e não respondeu. Interrogou-o de novo o sumo sacerdote: és o Cristo, o Filho de Deus, para sempre bendito? Jesus lhe respondeu: eu o sou, e vereis um dia o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu.
Logo o sumo sacerdote, rasgando as vestes, lhe diz: que necessidades temos de mais testemunhos? Então, de acordo com os esclarecimentos de Allan Kardec, tanto na primeira quanto na segunda passagem aqui, de São Mateus quanto de São Marcos, não existe fundamento nenhum, haja visto que, conforme Allan Kardec mesmo nos esclarece, existe a possibilidade de vários erros aqui. Se nós pararmos para analisar, há erros aqui de traduções. Há erros de traduções. Se nós pararmos para analisar, existe o lado emotivo, existe o lado pessoal dos evangelistas que narraram essas duas passagens. Existe o lado emotivo e pessoal de cada qual que interferiu naquilo que realmente pode ter acontecido. Não pode se afirmar. Pode ter acontecido. Mas, mediante o que ocorreu, os evangelistas, provavelmente, eles distorceram totalmente o fato. E é preciso entender também que os evangelistas, eles começaram a escrever os evangelhos depois de muitos anos que Nosso Senhor Jesus Cristo já havia retornado ao plano maior, vamos dizer assim. Até porque Nosso Senhor Jesus Cristo nada deixou de próprio punho. Ele nada escreveu. Não existe sequer uma passagem, ou melhor, uma frase que ele escreveu de próprio punho ali em algum pergaminho e entregou a algum discípulo, a algum apóstolo. Não. Tudo que nós sabemos de Nosso Senhor Jesus Cristo com relação àquela época, nós só temos conhecimento graças aos 4 evangelistas que depois de muitos anos que o mestre havia retornado ao plano maior, que eles começaram a escrever os evangelhos. Assim mesmo, como já dissemos em alguns vídeos bem lá atrás, eles só escreveram, os 4 evangelistas só escreveram
a respeito do Cristo, porque Paulo de Tarso, visitando a casa do caminho, em dado momento, não vamos adentrar muito ao mérito dessa história, porque ela é muito longa, mas Paulo de Tarso, visitando os evangelistas, os apóstolos, levou ele ao conhecimento de todos os apóstolos a importância deles que conviveram diretamente com o Mestre, registrassem todas as passagens por eles presenciadas, que eles registrassem para que a posteridade conhecessem esse enviado de Deus à Terra. Então, graças a Paulo de Tarso, que os 4 evangelistas escreveram muitos anos depois, creio eu sabia claramente o período, o tempo, mas creio que de 15 a 20 anos depois que o Cristo retornou ao plano maior, que Paulo esteve na casa do caminho e ali em contato com os apóstolos, levou o conhecimento deles para escreverem algo presenciado, vivido por todos eles, para que a posteridade, a humanidade, tomasse conhecimento a respeito de Jesus, o enviado de Deus à Terra. Então, se nós pararmos para analisar, durante o período que estiveram com Cristo, os apóstolos também nada escreveram a respeito do Mestre. Como, por exemplo, eles não andavam com a agenda em mãos, anotando tudo no exato momento dos acontecimentos. Então, pensemos da seguinte forma: por mais que hoje aqueles que já biografaram, né, a vida de Chico Xavier, por mais que eles já escreveram tanta coisa, ainda há milhares de fatos ocorridos que eles ainda não conseguiram escrever, não conseguiram relembrar. E existe aquela questão também. O lado pessoal, o lado emotivo do evangelista, o lado emocional e psicológico, emotivo do escritor, quase sempre influencia na obra, no momento em que ele ali relata. Quase sempre ele coloca algo de pessoal dele ali.
como se diz, para dizer que ele foi o que melhor relato narrou a respeito do Cristo. Então, quantas interferências pessoal dos evangelistas? Quantas interferências relacionado ao tempo? As recordações não mais nítidas. E outra questão também. Se nós pararmos para analisar essas duas passagens, elas podem ter sido modificadas pelo catolicismo daquela época, principalmente nos concílios. Porque se nós pararmos para analisar as duas passagens, elas pregam praticamente exatamente o que o catolicismo prega aos seus adeptos. Como, por exemplo, digo-vos em verdade que alguns daqueles que aqui se encontram não sofrerão a morte, sem que tenham visto vir o Filho do Homem no seu reino. Olha para você ver uma outra passagem aqui. Então, desculpe. Então, outra passagem. Então, levantando-se do meio da assembleia, o sumo sacerdote interrogou a Jesus dessa forma: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Mas Jesus se conservava em silêncio e não respondeu. Interrogou-o de novo o sumo sacerdote: és o Cristo, o Filho de Deus, para sempre bendito? Ora, se o Cristo, até aquele exato momento, permanecera calado, nada havia dito, então por que esse sumo sacerdote, aproveitando-se do silêncio de Jesus, assim ele o interrogou de novo: és o Cristo? Ele sabia, esse sumo sacerdote sabia quem era o Cristo, ou o que era o Cristo. Pois ele novamente esse sumo sacerdote, ele interrogou o Cristo novamente. Já que ele o interrogou a primeira vez e o Cristo permaneceu calado, ele o interrogou novamente. Só que ele já interrogou de duas formas. Ele fez uma interrogação afirmativa. Olha só. Interrogou-o de novo o sumo sacerdote. Interrogou-o de novo. É uma interrogação afirmativa do próprio sumo sacerdote. És o Cristo, o Filho de Deus, para sempre bendito? Jesus lhe respondeu: eu sou.
e vereis um dia o Filho do Homem assentado à direita, olha só, da majestade de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Eu já tive a oportunidade de algumas vezes convidado a participar de algumas missa de sétimo dia, porque eles me convidam para isso, para missa de sétimo dia. Então, com todo respeito, participando ali, eu já tive a oportunidade de deparar com eles lendo essas passagens. Então eu sou e vereis um dia o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Por isso que isso tudo não passa-se de uma armação do catolicismo, uma forma de prender os adeptos, porque muitas religiões, e inclusive o católico, eles creem que Deus, né, Jesus, porque eles acreditam que Jesus é Deus e que Deus é Jesus, alguns, que um dia ele virá, sentado ao lado do Pai, sobre as nuvens. Muitos até, né, fantasiam ainda numa carruagem. E que Deus, Jesus, arrebatará aqueles que foram exemplos aqui na terra, arrebatará não só a alma, mas também o corpo daquele indivíduo. É a separação, onde, diz eles, o juízo final, onde Deus, Jesus, separará os bodes das ovelhas. Então, do lado direito de Deus, ele colocará os bons, as ovelhas. Do lado esquerdo, os bodes, os maus. Só que os maus destinam o inferno, o caldeirão. E os bons, o paraíso, o céu eterno, perpétuo. Sendo que nós sabemos que bom, como Jesus mesmo nos disse, há 2000 anos atrás, quando disseram, bom mestre, falou, mestre sim, mas bom só meu Pai que está no céu. Então nós sabemos que abaixo de Deus, bom não existe, porque bom só Deus. Existe solidários, existe mestres, existe várias denominações, mas bom, só Deus, que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Sabemos que todos nos encontramos em processo de evolução. Então, se realmente essa separação, esse juízo final, se ele for dessa forma,
Deus vai ter que colocar todo mundo para o lado esquerdo. Porque não vai encontrar ninguém para colocar do lado direito. Porque quem nunca errou? Quem não erra? Aquele que diz assim, eu nunca errei e eu não erro. Eu nunca caí e eu não caio. É porque ele não percebeu que ele nunca se levantou. Porque todos aqueles que tentam levantar, caem. Cai hoje, cai amanhã, se recupera, e assim sucessivamente vai trabalhando até o aperfeiçoamento. Então, se nós pararmos para analisar, existe várias interferências nessas duas passagens de São Mateus e de São Marcos, que no próximo vídeo nós vamos gravar mais um vídeo só hoje, quando Allan Kardec ele esmiuça um pouquinho a respeito dessa questão que nós estamos tratando nesse vídeo agora. Vamos para o próximo vídeo.